Hoje com o pastor Joseph Prince. Ok, você está pronto? Vire para alguém, pelo menos 3 pessoas, e diga: algo bom vai acontecer com você durante esse culto. É isso aí. João 21. João capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Olha o que a Bíblia diz. Dessa forma Jesus se manifestou. Então, seja qual for que está escrito aqui, é como o Espírito Santo quer que você saiba de alguns detalhes sobre a manifestação de Jesus. Aqui fala sobre como Jesus se manifestou. Ele quer que vejamos isso. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos, que no total dava 7, com Pedro também. Certo? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Isso é próprio de Pedro. Certo? Eu vou pescar. Entre os discípulos ele era um líder nato. Os outros o seguiram e disseram: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Muitos de nós talvez estamos nesta mesma fase de trabalhar muito. Sabe, e existe um lindo verso na Bíblia, em Provérbios, que fala assim: a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores com ela. Mas no hebraico, certo? É mais ou menos assim no hebraico. Quando o Senhor abençoa, a bênção do Senhor enriquece. Isso não é só dinheiro, mas pense que enriquece todas as áreas de sua vida. Sua vida familiar e saúde, enriquece a sua saúde. Enriquece o seu relacionamento com Deus. Enriquece, a bênção do Senhor enriquece. E onde diz não acrescenta dores, entenda que dor ali é algo muito trabalhoso. É um trabalho doloroso. Não acrescenta as bênçãos de Deus. Trabalho doloroso não acrescenta as bênçãos de Deus. E foi assim que Delite, um erudito do hebraico, traduziu esse verso. Do hebraico, certo? Ou seja, quando Deus abençoa, não precisa de trabalho doloroso. E aqui estão os discípulos, trabalhando a noite toda. Não apanharam nada. Você também já trabalhou com o seu maior esforço e ainda olhou o resultado e ficou muito decepcionado. Você já trabalhou duro no seu trabalho? Para depois descobrir que não apanhou nada. Você já buscou ao Senhor e tentou o melhor para andar em santidade, para ser digno da sua presença e não sente nada? Vamos ver algo sobre Jesus que muda tudo isso. A mensagem de hoje é sobre isso. Muitos de nós não lutamos com algum tipo de frustração ou tristeza pelos pecados que antes cometíamos. Mas nós lutamos com o fato de que depois que fomos salvos, ainda olhamos para nós mesmos e vemos desafios em áreas da nossa vida e vemos que ainda estamos tendo algumas tendências pecaminosas através de pensamentos, palavras ou algo assim. Olhamos para nós e não gostamos do que estamos vendo. Estou certo? Não são os pecados que você antes cometia que te perturbam, mas os pecados depois que você foi salvo, que te incomodam. Ah, eu acho que eu estou sozinho, ok. Certo? É a preocupação que nós temos. E essa passagem vai mostrar para você que depois que você é salvo, depois de conhecer o Senhor por um tempo, certo? Qual é a atitude do Senhor para com você? Ah, você diz: eu deveria saber melhor. Eu já sou um cristão por 10 anos, já sou um cristão por 20 anos. Eu devia conhecer mais. Qual é a atitude do Senhor? Ok? O fato que te incomoda, o que você está vendo em você mesmo, mostra para mim que você nasceu de novo. Pessoas que não são nascidas de novo se chamam cristãs, colocam no formulário, certo? Idade, eles colocam lá, religião, colocam cristãs. Não quer dizer que são cristãs. E se você vive uma vida de pecado e não tem nenhuma convicção na sua mente, certo? Então talvez você não é salvo. Aqueles que são salvos se preocupam com seu caminhar com Deus. Eles se preocupam em como eles estão andando. Está me ouvindo? Então o fato de que você vê isso e se incomoda com isso me mostra que você é salvo. Certo? Ok? Agora, a Bíblia nos mostra que eles foram pescar e eles pescaram a noite toda e não apanharam nada, zero. Certo? E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ok, eles foram pescar. E então, de manhã, Jesus se apresentou na praia. Foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois de ser ressuscitado dos mortos. Certo? Próximo.
Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele perguntou: tem alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. É interessante que ele falou lado direito e não esquerdo. Na Bíblia, o lado direito, como em Benjamim, filho da mão direita. A mão direita é sempre mencionada como alguma coisa relacionada à justiça. O dom da justiça é também um lugar de favor, é um lugar de promoção. Amém. Seja o que você fizer, cuidando dos filhos ou em negócios, ou qualquer outra coisa, você tem que assumir a postura de favor. Lança a rede do lado do favor. Entendeu? Agora não saia daqui andando um passo com a direita, tudo com a mão direita, certo? Olhar só com o olho direito. Por favor, não tenha superstição. É um princípio que eu estou ensinando. Tudo que é físico está nos mostrando uma maravilhosa verdade. A sabedoria está na interpretação. Isso. Olha, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão dos peixes. Tinha tanto peixe que não conseguiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Tiveram que arrastar a rede, porque tinha tanto em abundância. E arrastaram, e eles pulavam na água, ficou fácil arrastar, para a praia. E aqui nos fala quão longe Jesus estava dos discípulos: 200 côvados. O côvado é do cotovelo até a ponta do dedo. Isso é um côvado, ou seja, 90 metros. Essa era a distância. Olha, no momento que Pedro viu, certo? Ele estava sem roupa, trabalhou a noite toda. Quando ele viu que era Jesus, ele colocou a sua túnica, certo? Pulou na água para ir ter com Jesus. Agora, a minha pergunta é: por quê? Por que Pedro fez isso? Por que Pedro pulou na água e foi direto para Jesus? A resposta dessa pergunta vai responder muitas perguntas na sua vida, especialmente para aqueles que já são salvos. Agora que você nasceu de novo, você é um filho de Deus, e você vê muitos erros em si mesmo. O que Deus pensa de você? Agora, por que Jesus pulou na água para ir ter com Jesus? Era porque estava pensando no seu pecado? Sabemos que ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Em Lucas 22, na última ceia, Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não esmoreça. Ele não disse: eu orei por você para que você não erre. Ele sabia que ele ia errar, mas eu orei para que a sua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortaleça os teus irmãos, ele disse. Ou seja, Jesus profetizou a sua vitória antes dele cair. O Senhor te vê com a obra concluída, antes da sua queda. Certo? E o que Pedro disse? Ele disse: ainda que todos estes, os discípulos, ainda que todos eles, falou na cara deles, ainda que todos eles te neguem, eu jamais te deixarei. Vou contigo até a prisão e a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante nessa manhã, tu negarás me conhecer 3 vezes. Conhecemos a história como ele se assentou perto do fogo e Jesus tinha sido preso pelos soldados. E uma mulher reconheceu o seu sotaque, era um sotaque da Galileia, não era um sotaque de Jerusalém, e disse: você não é um dos discípulos? Ele disse: não o conheço. E um outro homem veio e disse: você é um dos discípulos? Ele disse: não conheço tal homem. E a Bíblia diz que ele xingou e jurou que não conhecia Jesus. E na 3ª vez, alguém o perguntou. Ele disse: nunca conheci este homem. O galo cantou. E a Bíblia mostra no Evangelho de Lucas, quando ele negou conhecer Jesus pela 3ª vez, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Ele tinha orado para que a sua fé não esmorecesse. E a sua fé não morreu, nós sabemos disso. Mas o seu olhar tocou nele. E Pedro saiu dali chorando, a Bíblia nos diz. Muitos pensam que essa história aqui, que Pedro pulou na água para ver Jesus, na verdade era por causa do pecado. Olha, se você pensa no pecado, se você é acusado pelo pecado, você pularia na água para se encontrar com aquele que você negou conhecê-lo 3 vezes, jurando e xingando? Não, pularia para o outro lado. Você tentaria correr, não estou certo? Certo?
Ou esperaria, e seria o último a sair do barco, esperaria até o barco chegar na praia e deixaria os outros irem primeiro, usando os companheiros como se fosse um escudo. Mas Pedro viu algo em Jesus, Pedro conhecia algo sobre Jesus, que o fez pular na água e ir direto ao Senhor e não ficou com medo de ficar só com Jesus. O que era? A resposta a essa pergunta é muito importante. Para você, com seu caminhar com Deus, ele pulou na água e foi para Jesus. Era a lei? É porque ele conhecia a lei? Não. Se fosse a lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei o condenaria por ter negado a Jesus. A lei não daria poder para ele pular na água e ter com Jesus. O que foi então? O que era isso? Ele sabia que, apesar dos seus pecados, aquele homem que está na praia me ama. Ele é meu amigo. Eu o conheço. Sim, eu me conheço. Mas mais do que eu me conheço, eu o conheço. Sim, a minha consciência me fala dos pecados, mas mais do que isso, a minha fé me fala do meu Salvador. E minha fé diz que o meu Salvador ainda me ama. Está ouvindo, igreja? Você ouviu isso? E ele pulou na água para ir ter com Jesus. É algo muito precioso nessa ação. Algo muito profundo. Veja, esta não foi a primeira vez que Jesus teve que restaurar Pedro, certo? Na verdade, aqui foi restauração ao ministério. Porque Jesus o restaurou 3 vezes com essas palavras: alimente os cordeiros, apacenta as ovelhas, alimente as ovelhas. Certo? O que mais Jesus valoriza no seu coração antes de deixar a terra e voltar para o céu? O que era aquilo que ele valorizava? Suas ovelhas. Seu povo, você e eu. Ele nos valorizou. E quem ele mais confiou? Neste capítulo, Pedro. 3 vezes Pedro negou conhecer Jesus e 3 vezes Jesus falou: apacenta as ovelhas. Nós falaríamos, certo? Esquece de Pedro. Não podemos confiar nele. Certo? Ele negou 3 vezes. Ele é o último a ser confiável e Jesus disse: é o primeiro em quem confio. De alguma forma, Jesus sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e esse último capítulo 21 do Evangelho de João é todo sobre Pedro. Pedro é a pessoa principal, parece que é isso. Além de falar também de Judas, o único dos 12 que negou conhecer Jesus, certo? É aquele que tem uma honra especial neste capítulo. Uau! A graça do nosso Deus. Amém? Olha, quero te dizer que Jesus já tinha restaurado Pedro. Quando Jesus restaurou Pedro depois de ter ressuscitado, não há registro na Bíblia, exceto uma pequena menção. Não foi falado como aconteceu, quais palavras foram ditas, certo? Não sabemos em nenhum lugar dos evangelhos onde vemos Jesus restaurando Pedro e as palavras que ele disse. Não. Na verdade, é tão particular, uma reunião entre os discípulos e o Senhor, que o Espírito Santo selou tudo aquilo e só mencionou 2 vezes. Primeiramente em Lucas 24, e levantando-se na mesma hora, que está falando dos discípulos de Emaús, que andaram com Jesus sem saber que era Jesus, foram até sua casa, e Jesus partiu pão com eles, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Está falando de Pedro. Agora, o relato não é dado para nós. Quando ele apareceu, nós sabemos que a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado, porque Jesus apareceu para ela, foi Maria Madalena, a prostituta, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Que honra ele colocou para as mulheres. Essa mulher recebeu essa honra de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A segunda pessoa que viu Jesus, nós sabemos que a Bíblia diz que Pedro e João estavam correndo em direção ao sepulcro, até a tumba vazia, não viram seu corpo, e quando eles voltaram, naquele caminho, Jesus apareceu a Pedro. E não tem nenhum registro disso, mas sabemos que ele apareceu a Simão. E em 1 Coríntios 15, verso 5, o apóstolo Paulo diz que depois que Jesus ressuscitou, foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Cefas é o nome aramaico de Pedro. O seu nome em aramaico era Cefas. Cefas e depois pelos 12. Depois pelos 12. Viu isso?
Ele foi o primeiro homem a ver Jesus depois de Maria Madalena. Isso é incrível. Jesus restaurou Pedro neste encontro. E conhecendo Jesus, ele fez com o grande amor que ele sempre teve. E olha bem, agora que Pedro viu Jesus, não era a primeira vez que ele o via ressurreto, ele pulou na água porque ele tinha uma grande sensação do amor do Senhor por ele, da sua graça. Somente essa sensação de amor e graça faz você pular e ir até ele, e não esperar o barco chegar na praia. Somente pelo seu amor. Era pela sua santidade? Não. Jesus é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Ele não pecou, a Bíblia nos diz. Não cometeu pecado, não conheceu o pecado. E nele não havia nenhum pecado. Mas não foi a sensação da sua santidade que fez Pedro pular na água. Na verdade, sentir a santidade ia fazê-lo sentir o pecado ainda mais. Mas foi pelo seu amor e graça. E você se lembra a primeira vez que Pedro conheceu Jesus? Alguns acham que é quando ele estava pescando, mas essa não foi a primeira vez. A primeira vez está em João 1, quando André, o seu irmão, o irmão de Pedro, ele descobriu quem era o Messias. E André e Pedro são ambos de Betsaida. É uma linda cidade. Quando você for lá, você vai ver que nessa cidade foi quando as pessoas tocavam nas orlas das suas vestes e eram curadas. Eu pensava dessa maneira, como eles podiam se amontoar com os doentes dos 2 lados da estrada? Quer dizer, desse lado da estrada e do outro lado. Eu pensava que eram ruas largas, com 4 pistas, 6 pistas, tipo assim, sabe? Como hoje. Mas eu fui em Betsaida e está um benefício de ir a Israel. Você vê coisas que tornam a Bíblia mais viva. Era uma rua apertada, como mais ou menos daqui até ali. E eu me lembro que eu estava com os meus pastores ali e recriamos aquela cena quando as pessoas doentes ficavam na estrada e nós usamos os pastores para isso. E eu era Jesus. Eles ficaram dos 2 lados da estrada e eu fazia isso com eles, certo? Mesmo todos eles estando deitados, eles estenderam as mãos e eu toquei nas mãos deles. Desse jeito. Você pode imaginar o cenário olhando bem lá de cima, se alguém tivesse um drone e usássemos isso para que o diretor mostrasse essa vista de trás de Jesus, os curados pulando, e na frente as pessoas deitadas. Imagina onde ele ia, havia alegria e prazer que ele deixava. As pessoas pulando, na frente deitadas. Seria legal? Amém? Quando Jesus entra na sua vida, o mesmo acontece. Pense bem, se você quer ficar deprimido e cabisbaixo, sentindo pena de si mesmo, não convide Jesus à sua vida. Não o convide para o seu casamento, porque ele pode transformar água, algo sem sabor, em vinho. Assim é Jesus, onde ele chega, chega a saúde, literalmente a saúde chega. Amém? André e Pedro eram de Betsaida, e André, o irmão de Pedro, disse: Ei, Pedro, encontramos o Messias. E levou seu irmão Simão a Jesus. Quando ele viu Pedro pela primeira vez, ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas? De agora em diante te chamarás Cefas, em aramaico, que é uma pedra. Jesus o apelidou de Cefas. Foi a primeira vez que ele viu Jesus, mas por alguma razão, ele não seguiu Jesus. Ele voltou a pescar. E então, uma outra vez que Jesus se encontrou com Pedro, ele não conhecia Jesus bem. Eles pescaram a noite toda, como João 21, em Lucas 5. Vamos ler Lucas 5 agora. Uma outra vez que Pedro viu Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Sabemos até o que ele ensinou. A parábola do semeador. E aqui então diz que acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu para Jesus: Olha, foi uma das primeiras vezes que ele se encontrou com Jesus. Disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu chamo isso de bênção que rompe as redes e afunda o barco. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus
dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Uma das primeiras vezes que ele se encontra com Jesus, o que ele sentiu vindo do Senhor? Sua santidade. Estava certo. Ele é santo. Mas, amigo, escute. Não é incrível que, na mente de cristãos hoje, o que é ensinado é mais ou menos assim? Vocês, pessoas da graça, falam sempre do amor de Deus o tempo todo. Isso é muito básico. A graça e o amor são muito básicos. Você recebe então a salvação, mas depois você tem que crescer. E quando você cresce, você descobre a sua santidade. Porque Deus é santo. Ele é um Deus santo. É como se começássemos com a graça e o amor e depois nós progredimos para a santidade. Então essa ideia do Senhor é essa, certo? Quando você o conhece primeiro, você sente o seu amor e graça, certo? E depois você cresce, você sente a santidade. Mas o que lemos é o oposto. O que lemos é que quando Pedro, quando conheceu primeiramente Jesus, ele sentiu sua santidade. E Jesus é santo? Sim. Mas a sua santidade o permitia ir até o cobrador de impostos, até a prostituta, até o leproso, tocar no leproso e limpar aquela pessoa. E restaurá-los à vida e plenitude. Sua santidade não é como no Antigo Testamento, quando Deus ficava no Santo dos Santos e o homem ficava longe de Deus por causa do véu e do sacerdote. Não é assim. Deus veio até o homem. E ele é santo, sim, 3 vezes santo. Mas olha, a fé diz, certo? Eu vejo a sua graça, eu vejo o seu amor. E do contrário, a carne natural diz: Deus é muito santo, ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Porque Pedro disse: ausenta-te de mim, sou um homem pecador, em uma das primeiras vezes que ele viu Jesus? Porque ele sentiu a sua santidade, mais do que sentiu o seu amor. E nós invertemos tudo, dizemos que quando você amadurece, você vai sentir a santidade. Não, não, não. Todo mundo, quando pensam que Deus pode aparecer a qualquer momento no seu quarto, à noite, eles ficam com medo. Por quê? Porque sabem que Deus os ama? Não. Sabem que Deus é santo. Todo mundo sabe disso, a carne sabe muito bem. A carne sabe que Deus é santo. Não precisa aprender. Por isso, no Antigo Testamento e também no Novo, todas as vezes que o Senhor aparecia para alguém ou o anjo aparecia para alguém, ficavam com medo. Falavam algo como Manoá, o pai de Sansão: vamos morrer porque temos visto o Senhor. Gideão também: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Todos tinham essa ideia de quando viam o Senhor, ficavam com medo. Olha bem, ninguém, quando Deus apareceu para eles, ninguém disse assim: Senhor, como tu me amas. O que isso nos mostra? Tem que ter o Espírito Santo para conhecer o seu amor. A carne pode te ensinar sobre santidade. Achamos que isso é profundo. Mas conhecer o seu amor e graça, isso é fé. Isso é crescer. Quanto mais você vê o seu amor. E olha bem isso. Você sabe que muitos anos já se passaram. Ok? Mais do que 3 anos. Pedro agora conhece Jesus, mas negou conhecê-lo. Podemos dizer que ele conhecia o Senhor há um tempo, já era salvo por um tempo. Podemos fazer essa analogia. Mas negou conhecer a Jesus, xingando e jurando. Mas o que o levou de volta para o Senhor? O conhecimento do seu amor, da sua graça.